Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal Dialogando com as Ideias e hoje nós vamos dialogar com as ideias do filme Matrix. Para quem assistiu, vai saber muito bem do contexto que se trata esse filme. Como eu havia prometido para vocês, essa semana seria uma semana que eu ministraria 3 estudos bíblicos. Eles foram gravados e foram postados. E agora, hoje, nós vamos falar um pouquinho do filme Matrix e colocar uma pitada de filosofia dentro desse tema, que eu denominei o condicionamento da mente, ilusão ou realidade. Pergunta que eu já começo desde já é: você acha que você vive um mundo de ilusão ou um mundo de realidade? Pois bem, quero já de antemão pedir por favor para vocês que se inscrevam no canal, ative lá o sininho, compartilhe com os amigos, que isso é muito importante para o canal e para mim também. Aquele que gosta de aprender, aquele que gosta de estar bem informado, aquele que gosta do mundo das ideias, das reflexões, se você gosta, se você é esse alguém, ative o sininho, se inscreva, que a cada novo vídeo que eu gravar, será postado e imediatamente chegará para vocês, ok? Então, vamos lá. Vamos dialogar com o filme Matrix. O filme Matrix, ele é protagonizado pelo ator Keanu Reeves. Então, no filme, ele se chama Neo, o nome figurado. No filme Matrix, são 2 personagens ali importantes, 2 protagonistas. O real protagonista mesmo é o Neo, que é o Keanu Reeves. E o outro chamado Morfeu, que agora eu não me recordo o nome dele. Mas lá é Morfeu. E o Neo faz uma pergunta para Morfeu. Morfeu, o que é a Matrix? Então Morfeu responde para ele que somente ele pode descobrir o fato do que é a verdadeira Matrix. Podemos concluir com essa pergunta de Neo que, da mesma maneira, somente nós poderemos descobrir a verdade da ilusão. Isso muitas vezes não é ensinado. Aqui eu estou falando, eu estou ensinando. Mas a maioria das vezes, para que nós possamos aprender, temos que perguntar. Quanto mais você pergunta, mais conhecimento você retém. Isso é um ato individual, que depende da vontade, de coragem, de questionamento, porque é muito fácil nós permanecermos no lugar onde estamos, seguindo essa rotina, fazendo parte de um ciclo redundante que não questiona a realidade, a fim de atingir o seu real sentido dentro desse mundo que nos cerca. E Neo estava cheio das dúvidas. E eu achei muito interessante a ideia do Morfeu, que ele não quis persuadir Neo e nem dissuadir as ideias ou os conceitos que Neo já tinha a respeito do que se tratava de uma ilusão e de uma realidade. Ele disse: só você pode. Então eu digo para você também que, se você está com dúvida de alguma coisa na sua vida, na política, na sociedade, enfim, é só você pode saber, à medida que você perguntar. Então, Morfeu apresenta 2 pílulas para Neo. Uma pílula azul e uma pílula vermelha.
A pílula azul e a vermelha é o que determina se você vai saber o que é a Matrix ou não. Tomando o azul, Neo voltaria para o seu estado ilusório, o mundo de fantasia, a superficialidade da vida. Se optasse já pela pílula vermelha, seria um quadro completamente reverso. Ele conheceria a verdade que está por trás do mundo que julgava ser real. Isso que eu estou dizendo para vocês, por trás de um mundo que ele julgava ser real, acaba sendo uma alegoria, uma figura. O que significa? É algo, uma alegoria é quando você tem um texto, certo? E você lê aquele texto, mas você não pode interpretar de forma literal. Você tem que interpretar a ideia por detrás do texto. Isso se chama texto alegórico. Encontramos muito isso na Bíblia, principalmente no livro de Oséias. Pois é, então Morfeu chega a dizer para Neo que ele era um escravo, uma pessoa que tinha nascido em cativeiro, uma prisão que ele não podia ver nada, muito menos tocar. E agora, a pitada de filosofia que eu gostaria de colocar aqui nessa ideia de Morfeu, onde ele diz que Neo nasceu num cativeiro, que não tinha visão, que não poderia ver a verdade enquanto ele não optasse por uma daquelas pílulas. Enfim, eu quero falar para vocês aí agora da alegoria da caverna de Platão, ou mito ou alegoria da caverna de Platão. O que Platão nos diz no seu 7º livro da República? Ele conta um mito, ele conta uma alegoria de que uns homens foram criados a vida inteira dentro de uma caverna acorrentados e eles só poderiam contemplar a sombra da imagem deles por uma fogueira que estava ali incandescente. Eles foram criados, eles nasceram ali, foram criados ali, foram encarcerados ali, foram amordaçados ali, e eles não entendiam do mundo real. Eles não sabiam que existia um mundo. Eles sabiam apenas que existia aquilo, a sombra deles. O que eu quero dizer com isso? Tem um que estava preso e ele sai. E ele dá de cara com o mundo real e começa a conhecer as coisas, a natureza, os animais, o céu, as estrelas. E ele, daquela forma empolgante, determinada, e ele muito entusiasmado, ele quer correr para avisar os outros amigos. Olha, estamos aqui, eu vou libertar vocês porque lá existe um mundo diferente. Existe um mundo a qual nós podemos viver lá. E vocês sabem o que acontece? Com todo esse entusiasmo, com toda essa ideia, com toda essa alegria, com toda essa motivação de querer tirar aquelas pessoas da ignorância e trazer para a vida real, eles acabam matando ele, porque eles não acreditavam. Isso é a mesma coisa quando você discute muitas vezes política, futebol, religião. Você traz algo novo, a pessoa não acredita. Por quê? Porque ela já foi condicionada daquela forma. Os elementos de Matrix não passa de uma mera manipulação construída por aqueles que detêm o monopólio das relações de força para que nós retemos como verdadeiras. Você gosta lá do seu político, do seu presidente. Isso sim é Matrix. É exercer o monopólio. É exercer uma suposta verdade, que não é verdade, para que as pessoas acreditem como verdade, certo? E venham viver de um mundo de fantasia. E assim, o
que acontece quando nós ouvimos esses discursos de um futuro, de uma esperança inalcançável? Nós acabamos internalizando essas coisas a partir do seu valor simbólico, o que nos leva à consequência de um mundo de fantasia. Nós temos que acordar. Nós temos que parar de ficar procrastinando, empurrando com a barriga. Nós temos que despertar. Einstein tem uma frase que ele disse, que a mente que se abre a novas ideias, ela nunca mais retornará ao seu estado normal. Por quê? Porque tem que abrir. Mesmo que você não concorde, você tem que dialogar. Mas tem pessoas que, infelizmente, são pessoas irredutíveis. Você fala 1000 vezes e prova 2000 vezes. Mas ela continua daquele jeito. Pessoas que não dão o braço ao torcer. Essas daí, muito menos essas daí nunca vão aprender nada na vida. Nada. Cabeça vai ser um cérebro atrofiado. Sem imaginação, sem ideias, sem nada. Por quê? Porque se nega a aprender novos valores, novos conceitos que dão sentido à vida real e não da ilusão. Então nós vivemos num mundo de aparência e de ilusão. E não percebemos o perigo que nos cerca, muito menos o real do imaginário. Então, esse mundo que eu estou dizendo para vocês, o imaginário, ele é construído de forma minuciosa, cuidadosa. É uma ilusão que passa por um crivo para substituir o real pelo imaginário, fazendo com que as pessoas acreditem. Deixando, desta forma, a nossa mente condicionada de tal maneira que nós recusamos aceitar o mundo que estamos inseridos e acreditar apenas na ilusão. Por incrível que pareça, é isso que nós sofremos hoje. Morfeu, ele chega a dizer para Neo o seguinte: ele afirma que alguns indivíduos estão tão habituados a determinada realidade que defenderão o sistema a qualquer custo. A qualquer custo. Eu tinha um amigo que já faleceu. Um dia eu estava na lanchonete. Ele apareceu lá com a camiseta escrito Lula livre. Ele é petista. Ele era petista. Quando ele adentrou aquela lanchonete, ele fez o pedido de alguns espetinhos, estava chegando da faculdade, fez ali o seu pedido e depois foi embora. Mas antes de ir embora, uns 3 ou 4 pessoas, nossa, vocês precisam de ver. Foi uma cena inusitada, que não tinha como reagir. Os caras chegaram, que é isso? Quase brigando. Querendo impor na cabeça do cara, ao invés de expor. Uma coisa é impor, outra é expor. Você nunca pode impor as coisas na cabeça das pessoas. Mas você pode expor as suas ideias de forma que ela possa refletir mais adiante. Então, essas pessoas elas estão determinadas. A maioria das pessoas, elas não estão preparadas para despertar. E aqui, eu já finalizo que não existe pior escravo que aquele que falsamente acredita em estar livre. Todos nós estamos presos. Não vai nessa onda que você é livre, não. Começa a passar essa realidade política por um crivo filosófico, para você ver onde que você está. Estamos no limbo e nós não sabemos. Então, isso já aconteceu demais comigo. Eu já deixei de frequentar certos lugares justamente porque eu tenho os meus princípios e os meus valores, né? E como nós bem sabemos, os princípios é a base que dão esses valores em nossa vida, enquanto princípios são pressupostos universais.
aquilo que define regras essenciais que beneficiam o sistema maior, que é o da humanidade. Os meus princípios são imutáveis, mas os meus valores eu posso mudar. Eu posso agregar novas ideias, eu posso juntar mais conteúdo, e eu posso hoje estar pensando de uma forma, mas amanhã eu vou ler uma outra teoria e vou confrontar, mas ser irredutível, jamais. Se você não é irredutível, você vai abrir as portas para o conhecimento na sua vida. Fica aqui então essa mensagem, filme Matrix, e eu pergunto mais uma vez para vocês: que mundo que vocês vivem? O mundo de ilusão ou o mundo de realidade? Não se esqueça da teoria, do mito, da alegoria da caverna de Platão. Isso acontece na igreja, na sociedade. No meio religioso, então, nem se fala. Nem se fala. Eu sei porque eu já passei. Você traz uma ideia nova. Olha, veja bem. Eu ia encerrar aqui agora, mas raciocina comigo. Você está dentro de uma igreja. Certo? Ouvindo ali a homilia do padre, a pregação do pastor. Os conceitos de palavra de Deus, daquilo que ele vai expor, vem da onde ele estudou ou vai da igreja para onde ele está estudando? As coisas estão inversas. Eu vou lá, estudo 5 anos, período integral, me ralo, provo de 1000 maneiras para a pessoa, aí depois chega outro e fala assim, a revelação ela é pelo Espírito, porque a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele já está morto, já estudou tanto que ele perdeu agora a razão e ele só tem letra. Não sabe nem interpretar. Tira o versículo do seu contexto. Que o versículo não quer dizer nada disso aí. Que a letra mata, o Espírito vivifica. Quando Paulo fala isso, a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele está falando da lei. A letra da lei. Você está pensando que letra que ele estava falando? É muito fácil, é só contextualizar onde ele estava. Que letra que era na época? É a letra da Bíblia que eu estou estudando agora? Nem tinha. A lei. A lei mata, mas Jesus veio para nos dar graça. Entenderam? Então eu quero aqui agradecer pela sua atenção até agora, de ter me ouvido. Quero pedir para você inscrever-se no canal. Mais uma vez, não esqueça, gente. Não esqueça. Isso é muito importante para mim. Isso é muito importante para o canal. Isso é muito importante, inclusive, também para você. Paulo disse certa vez, crescei na graça e no conhecimento. Então, compartilhe com seus amigos, ative o sininho, certo? Já ministrei 3 estudos aqui bíblicos, bem superficial aqui essa semana. Agora estou falando aí do filme do Matrix, que tem uma mensagem poderosíssima pra gente. E agora, nessa semana que vem, nós vamos entrar em alguns termos teológicos, como soteriologia, doutrina da salvação. Nós vamos pegar aí, e as pessoas que gostam de teologia, gostam de dialogar com a teologia sistemática, gostam de conhecer um novo mundo, aquilo que você nunca ouviu dentro da sua igreja, porque lá eles têm medo. Eu sei porque eu já passei. Medo. Não fala porque vai ser pisoteado, mas eu vou falar. Aqui você não vai ter papa. Eu vou fincar feijoada em vocês, para vocês aprenderem, assim como eu aprendi. E isso não destruiu a minha fé. Muito pelo contrário. Ela se tornou ainda mais forte, ela se tornou ainda mais contundente. E a minha cabeça mais aberta para as coisas divinas. Então, fica aqui a minha palavra. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.